Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs para continuar, né? Vamos dar sequência ao nosso ranking de quarterbacks, considerando aqueles que são projetados como starters na NFL para a próxima temporada. Então, sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Antes de mais nada, fica aquele pedido de sempre, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sino para receber a notificação toda vez que a gente lançar um conteúdo novo. Deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, eu tô vindo sempre comentar com o pessoal, debater um pouquinho sobre os quarterbacks, sobre todos os vídeos em si. E vamos começar então, né? Mantendo o mesmo critério que a gente já explicou no último vídeo, né? Ele vai aparecer em algum lugar aí da tela em algum momento para você. E eu vou começar já direto no número 20, né? O número 20 foi uma das grandes surpresas agradáveis da última temporada, né? Que era um calouro vindo de Alabama, o Mac Jones do New England Patriots, né? No seu primeiro ano conduziu o time aos playoffs, coisa que o Cam Newton, né? Um quarterback que já foi MVP da NFL, já jogou Super Bowl inclusive, não conseguiu. O Mac Jones foi um quarterback muito bem protegido, tanto pelo sistema quanto pela sua linha ofensiva, e acho que ele demonstrou bastante capacidade de conectar passes inteligentes, né? Ele é um cara que explora bastante as falhas defensivas dos adversários, e ele foi um quarterback bem seguro, poucos turnovers, um jogo bem controlado por ele na maioria das vezes. E os Patriots ajudaram bastante o calouro a se desenvolver, e a gente fica aí na curiosidade, né? O que esperar do Mac Jones para o ano 2? Lembrando que é um jogador que ele conta com pouquíssima ajuda do seu grupo de recebedores, né? Um grupo bastante fraco. Acho que dentre aqueles que recebem passes, o Hunter Henry, né? O tight end é provavelmente seu melhor jogador. E acho que ele vai continuar com um pouco de dificuldade, sim. Os Patriots seguem com problemas. E a saída do coordenador ofensivo, né, o Josh McDaniels, deve impactar sensivelmente a forma como o Mac Jones se desenvolve em campo, assim como todo o ataque dos Patriots. E eu acho que vem aí um grande ano de interrogação na carreira do Mac Jones, né? Ele vai ser capaz de superar uma mudança de esquema logo no seu segundo ano? Eu acredito que ele tem inteligência para isso, mas acho que falta bastante talento e isso pode comprometer em algum ponto da temporada. Na posição de número 19, temos mais um quarterback de playoffs. Mais um quarterback que também jogou em Alabama, né? Eu tô falando do Jalen Hurts, né? O titular lá do Philadelphia Eagles. Né, o Hurts é um jogador que é engraçado, né, porque ninguém aposta muito nele, mas ele sempre teve um histórico desde os tempos de college de vitórias, de ser um quarterback vitorioso. Ele não tem tanta precisão nos passes, mas é um jogador extremamente dinâmico, né? Ele consegue se deslocar bem dentro do pocket, ele consegue sair do pocket e lançar, e obviamente ele consegue ganhar bastante jardas com as pernas. Acho que ele tem um probleminha ainda de turnovers, um problema de precisão em passes um pouco mais longos, mas é um jogador que, diferente do Mac Jones, ele recebeu muita ajuda da sua franquia, né? A sua franquia já draftou o Devonta Smith, que é um jogador que foi absolutamente sensacional nos tempos de NCAA, e agora trocou pelo A.J. Brown lá do Tennessee Titans, então tem uma dupla extremamente interessante, além da presença do tight end do Dallas Goedert. Então acho que os Eagles deram bastante armas. Foi o time que melhor correu com a bola na segunda metade da temporada, isso ajuda a tirar a pressão no quarterback. Eu tô esperando um ano bem interessante e acho que o Jalen Hurts ele pode ser aí uma grande aposta para roubar o título do Dallas Cowboys na divisão leste da Conferência Nacional. Na posição de número 18, eu vou trazer aqui o Trevor Lawrence, o Sunshine, quarterback do Jacksonville Jaguars, e grande esperança de uma virada de chave nessa equipe que tem grandes problemas ao longo dos últimos anos. Os Jaguars eles têm uma estatística absolutamente assustadora, que é manter somente 2 jogadores nos últimos 15 anos, mais ou menos. Daqueles que foram selecionados na primeira rodada, tem 2 ou 3 jogadores no plantel. Acho que além do Trevor Lawrence tem o Josh Allen, o Edge, e o Clavadion Chason também, Edge, que veio de LSU. Mas é incrível, o time realmente não consegue reter seus talentos. E acho que o Trevor Lawrence é um jogador que está mais na situação do Mac Jones do que do Jalen Hurts, né? Tem pouco talento ao redor. O time pagou muito caro no Christian Kirk, o time pagou caro também, na minha opinião, em cima do Zay Jones, e parece que vão ser as melhores armas para ele trabalhar, junto com o Laviska Shenault, que já estava lá. É um pouco preocupante, assim, acho que o Trevor Lawrence ele merecia um pouquinho mais de talento ao redor, ele tem uma boa dupla de running backs, é verdade, e uma linha ofensiva que alterna entre bons jogos e jogos um pouco mais preocupantes.
Mas a grande questão é que se falava muito no Trevor Lawrence como o novo Andrew Luck, né? Um quarterback que chega na NFL e ele atinge um patamar que muitos jamais sonharam em chegar. E acho que esse ano ele vai ter a obrigação, né? Então ele já teve um ano em que ele jogou relativamente bem, considerando o cenário de Urban Meyer e todo aquele caos que é o Jacksonville Jaguars. Mas quem sabe agora, com um ambiente um pouco mais estável, esse jogador não consiga se desenvolver. Tem um treinador focado em ataque, né, no Doug Peterson, e se espera que ele realmente consiga produzir em alto nível. Acho que ele cuidando um pouquinho de interceptações e conduzindo vitórias significativas, esse pode ser um ano de afirmação muito importante na carreira do Trevor Lawrence. Na posição de número 17, eu também vou trazer um antigo first overall no seu draft, né? Eu vou trazer o Baker Mayfield, agora quarterback titular do Carolina Panthers, né? Eu acho que ele vai chegar lá, vai desbancar o Sam Darnold. Isso não é uma tarefa tão difícil assim. E eu acho que o Baker Mayfield ele tem uma chance muito interessante na carreira. Para mim ele foi um pouco injustiçado em Cleveland, do ponto de vista de análise de campo, né? Sempre falaram muito que o Baker Mayfield não era um quarterback tão bom assim. Eu acho ele um quarterback médio para bom, não à toa coloquei ele aqui na posição de número 17 do nosso ranking. E vejo que talvez ele tenha se sacrificado um pouco lá pelos Browns, né? Para quem não lembra ou para quem não acompanhava, o Baker Mayfield ele representa uma virada de chave, né? Os Browns não venciam jogos, né? E aí a partir da chegada do Baker Mayfield tem uma vitória muito significativa sobre os Jets. Uma grande festa em Cleveland, e o time chega inclusive no ápice da carreira do Mayfield lá em Cleveland, né, que é vencer o Pittsburgh Steelers em Pittsburgh, né, um grande rival de divisão, num jogo de pós-temporada. Aí depois o time quase vence o Kansas City Chiefs, num jogo que o Patrick Mahomes está machucado, mas depois daquilo ali acaba que não conseguindo mais se desenvolver. Na última temporada muitas lesões, e a grande questão é o quão tóxico é o Baker Mayfield num vestiário. São vários e vários relatos de que ele não é a melhor pessoa, a pessoa mais fácil de se lidar, num ambiente em que você tem pelo menos 53 jogadores, além de todo o staff, né, além de todo o front office de uma equipe. Então eu acredito que o Baker Mayfield ele vai ter que botar um pouquinho a mão na consciência, mas talvez um novo começo, né, numa cidade nova, numa conferência inteira nova, bem mais fácil de se jogar, talvez seja tudo que ele precisava para mostrar um pouquinho do talento que a gente sabe que ele tem, tornar o seu jogo um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais fluido e de repente até salvar o cargo lá do Matt Rhule lá em Carolina. Na posição de número 16, um nome no mínimo curioso, né? Quem me acompanha bastante aqui no The Playoffs sabe uma alta restrição que eu tenho com o quarterback titular do Minnesota Vikings, né? O Kirk Cousins. É um jogador que ele tem números bem expressivos, tem uma carreira que alterna com alguns grandes anos, outros não tão bons. Mas o Kirk Cousins ele falha muito num quesito para mim, que é o quesito de liderança. Eu olho pro Kirk Cousins e eu não consigo ver um jogador que consiga conduzir os demais. A gente já teve uma vez o Justin Jefferson xingando ele dentro de campo, né, no meio de uma jogada, pedindo para ele lançar a bola mais rápido. Claro que depois ele deu uma entrevista falando bem do Cousins, mas eu não consigo ver um jogador absolutamente decisivo na figura desse quarterback. Acho que ele simplesmente deixa a desejar, né? No final de uma partida, 2 minutos no relógio, colocar a bola na mão do Kirk Cousins não me diz muita coisa, não é uma ameaça muito grande, e eu vejo que é um jogador que ele nunca conseguiu mostrar tudo aquilo que se esperava dele quando foi dado um contrato milionário e tudo aquilo que ainda se espera, né, de um quarterback veterano, bem pago, que tem um aparato ao seu redor muito interessante, né? A gente pode criticar um pouco a linha ofensiva, mas é um jogo terrestre muito bem estabelecido e tem provavelmente aí o melhor jogador jovem na posição de wide receiver da NFL. Então, acho que o Cousins deveria apresentar mais e acho que nos grandes jogos ele acaba sempre se omitindo, e isso é um problema grave na posição de QB. Posição de número 15, a gente vai trazer aqui um quarterback que teve um renascimento no meio da sua carreira, né? O Ryan Tannehill teve um início bastante conturbado no Miami Dolphins, teve alguns bons anos, e depois foi totalmente arquivado lá na franquia da Flórida, até se reencontrar
como reserva do Marcus Mariota, né, no Tennessee Titans. Em algum momento no início da temporada ele acaba ganhando a posição de titular, os Titans viram um time muito mais seguro com a bola e passam a controlar os seus adversários de uma forma muito mais inteligente, né? Obviamente que ter o Derrick Henry no backfield ajuda bastante, mas muitos jogos foram vencidos sim na qualidade do Tannehill. É um quarterback que ele parece um pouco mais tranquilo em momentos decisivos, ele tinha um belíssimo recebedor que com certeza ele vai sentir falta, e talvez esse seja um ano dele provar que ele representa muito mais para esse ataque do que as pessoas dão crédito, né? Se fala muito em Derrick Henry, em A.J. Brown, e talvez a saída do seu wide receiver número 1 faça que ele mostre que ele realmente é uma peça vital para essa equipe funcionar, né? Não à toa ele foi o quarterback que liderou o melhor time da AFC na temporada regular do ano passado, né? Então acho que o Ryan Tannehill merece um pouquinho mais de amor, a gente vai colocar ele aqui na nossa posição de número 15. Quero ver um pouquinho mais de consistência, um pouquinho mais de vibração do Tannehill. Vamos ver se ele consegue conduzir novamente os Titans ao topo, né, a seed número 1. Recém-chegado na AFC, né, mais precisamente na AFC Sul, o quarterback do Indianapolis Colts, Matt Ryan, aparece aqui na posição de número 14. Acho que se eu fizesse esse ranking 1 ou 2 anos atrás, provavelmente o Matt Ryan ia estar no meu top 10. E acho que ele é um quarterback que ficou muito marcado por uma derrota no Super Bowl para o New England Patriots, que, convenhamos, né, perder um Super Bowl para os Patriots é absolutamente normal, especialmente quando Tom Brady jogava lá, mas a forma como aconteceu acabou marcando muito a carreira dele. Acho que até de uma forma um pouco injustiçada, né? Acho que tem outros personagens que não ficaram tão marcados, mas o Matt Ryan ele precisava de um novo começo, né? Acho que o Indianapolis Colts representa isso, tem bons recebedores ali, talvez não um recebedor de elite ainda, mas eu aposto bastante no Michael Pittman. Espero que ele consiga ser um alvo número 1, bem diferente do que era Julio Jones, né? Até em função dentro de campo, não vou nem comparar os jogadores, mas até com a função dele dentro do ataque. E acho que a ferramenta de ter uma OL extremamente bem estabelecida com um dos melhores running backs da NFL pode tirar um pouquinho do peso do Matt Ryan de ter que conduzir mais uma vez um ataque a nota de 35, 40 pontos toda a partida, né? Acho que se você colocar o Matt Ryan para jogar as partidas que o Carson Wentz acabou comprometendo na última temporada, o Indianapolis Colts era um dos 7 times de playoffs com certeza. E eu acho que representa um grande upgrade mesmo para a equipe, e eu estou apostando sim nos Colts como um dos times que vai figurar lá entre os melhores da AFC, mesmo seja uma conferência extremamente competitiva. Na posição de número 13 a gente começa a ter um pouquinho de polêmica, eu acho, tá? Mas se você viu meu vídeo anterior, eu falei uma coisa que eu acredito bastante, né? Disponibilidade é uma característica extremamente importante. Você tem que estar em campo para ser considerado um grande jogador. Isso parece meio óbvio, né? Mas talvez choque você quando eu falar que o número 13 da nossa lista aqui é o Kyler Murray, o quarterback do Arizona Cardinals, que muitos colocam dentro do top 10, eu simplesmente não consigo ver dessa forma. O Kyler Murray, ele é o MVP da NFL todo ano, se a temporada fosse de apenas 8 jogos. Depois ele começa a acumular lesões, não consegue estar em campo, ou quando está em campo ele não consegue repetir os mesmos desempenhos, justamente por já estar bastante machucado, né? Mesmo que ele não esteja fora, às vezes ele acaba jogando com lesões e isso prejudica bastante. Tem uma mecânica bem interessante, principalmente considerando a sua altura, né? A falta dele no caso, considerando os quarterbacks da NFL. É um jogador muito dinâmico, corre muito bem com a bola, ele passa bem em profundidade, ele consegue realmente apresentar muito no jogo dele. O grande problema eu acho que falta uma capacidade de adaptação do seu time ao longo do ano, e isso vai na conta do head coach, mas falta uma questão de saúde dele, né? O físico dele acaba comprometendo bastante, e os Cardinals na última temporada que fizeram mais uma vez um início glorioso, chegaram nos playoffs e não tiveram forças para enfrentar os futuros campeões, né? O Los Angeles Rams. Então, por uma questão de não confiar na saúde do Kyler Murray e não entender nele um jogador que vai ser durável dentro da NFL, eu vou colocar ele apenas como número 13 aqui da nossa lista. O número 12, por muito pouco eu não botei ele uma posição acima, mas ainda vou segurar ele pelo menos por esse ano, né? É o jogador da camisa que estou usando, inclusive, né? O Derek Carr, quarterback do Las Vegas Raiders, que tem um brinquedinho novo bem interessante lá na figura do Davante Adams, já contava com Darren Waller, Hunter Renfrow, então ele tem provavelmente aí as melhores armas da sua carreira. Chegou o Josh McDaniels, que deve ser
com certeza é o melhor treinador com o qual ele já esteve. E o Carr, ele entra aqui muito para mim por uma questão de liderança, né? O cara é um quarterback bastante constante, é um cara que tem um alto índice de passes completos. Acho que ele é um dos jogadores que menos recebe carinho na posição, uma forma até um pouco injusta, mas eu vou colocar ele aqui na posição de número 12 pelo quesito liderança, né? O Derek Carr, ele teve que enfrentar coisas com os Raiders que poucos jogadores enfrentam ao longo de sua carreira, né? Ele perdeu o Henry Ruggs num acidente absolutamente traumático, ele perdeu seu head coach na última temporada em virtude dos e-mails que vazaram e ele falava do comissário da NFL. E mesmo assim ele respondia com muita tranquilidade em frente a tudo isso, ele respondia com muita calma e ele demonstrava para o grupo que ele estava lá para liderar aquele time, né? Não à toa o time encarregou algumas vitórias no final da temporada, foi aos playoffs e teve um confronto no mínimo bastante digno contra o Cincinnati Bengals do Joe Burrow. O Derek Carr, ele tem algumas falhas dentro do pocket, né, de proteção de bola principalmente, mas é um quarterback que para mim está consolidado como na melhor parte da NFL, né? Ele está entre os melhores sim da liga, não é elite, mas quem sabe a chegada do Davante Adams não consegue colocar o jogo dele um degrau acima, né? O que as pessoas esperam, vamos esperar pela temporada de 2022. Antes de revelar o nome do nosso último quarterback deste vídeo, o número 11, eu reforço o pedido, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo, de repente você discorda que eu botei o Kyler Murray como número 13, né, queria ver ele no top 10, ou outro nome que você está pensando, deixa aqui embaixo que eu venho conversar com você, tá bom? O número 11 da nossa lista é o Deshaun Watson, quarterback do Cleveland Browns, recebeu um contrato milionário e talvez não jogue essa temporada em virtude dos casos criminais que ele vem enfrentando. Caso o Deshaun Watson tenha sido suspenso enquanto esse vídeo foi editado e está no ar, o Jacoby Brissett assumiria a posição de titular, né? Ele seria para mim hoje o quarterback de número 31, puxaria o Jared Goff, né, da posição 21 para 20 e o Jared Goff passaria a figurar neste vídeo aqui, né? O Deshaun Watson ele pode apresentar alguns problemas porque ele teve, pensando dentro de campo no caso, né, ele teve muito tempo parado. Eu acho que isso pode ser um grande problema para ele em ritmo de jogo. Obviamente ele vem treinando com a equipe, mas enfrentar defensores que realmente querem te derrubar do outro lado pode ser bem diferente. Isso pode ser um problema para ele na readaptação. Eu particularmente, e aí falo exatamente por mim, eu acho que o Deshaun Watson não deveria jogar futebol americano. Acho que ele deveria estar focado exclusivamente nas questões da vida pessoal dele, que são bem graves. É absolutamente inacreditável que ele possa sequer estar em campo na próxima temporada, mas isso é um caso que vai ficar para a NFL definir, vai ficar para a justiça definir. Eu particularmente já tenho uma opinião bem formada sobre isso e acho que Deshaun Watson não deveria estar em campo, não deveria estar no mesmo setor de sociedade que outras pessoas, né? Mas peço desculpas por terminar de jeito meio melancólico, né? Mas não tem como falar de Deshaun Watson sem lembrar desses casos terríveis que estão acompanhando ele. E fica aí um grande abraço para você. Semana que vem eu trago o nosso top 10. Acho que vai ter um pouquinho de discordância aí, mas fica um grande abraço, até a próxima e deixa aqui um comentário que eu venho conversar contigo.